Pronto, show de bola. Então, turma, boa noite para todo mundo. Live número 53 da sala de opções, da minha, 53ª, né? Tem as do Uli também. Hoje, 28, né? 28 de novembro, fim de ano se aproxima. Faltam aí 4 semanas e um quebrado, né? Quase, um pouquinho menos de 5 semanas pro final do ano. Como é que tá aí a carteira de vocês? Como é que vocês estão performando, né? As posições que a gente tem abertas não evoluíram muito até então, né, da última live para hoje, então acho que nem faz muito sentido a gente ficar comentando, não mudou muita coisa, né, o que estava subindo subiu mais um pouquinho de nada, ou que, enfim, basicamente é isso. Acho que todas as posições que a gente tem abertas, né, tirando o Magazine, são para queda, né, Bradesco é para queda, Ambev é para queda, queda barra lateralidade, né, então Ambev para queda, mas é só para janeiro, Bradesco é para queda. E essa daí é a que tá pior, né? Porque o Bradesco, claramente o mercado já sabia dessa troca de CEO, né? A gente aqui não sabia, como sempre, somos os últimos a saberem, nós investidores, né? Mas os insiders ali já sabiam. Porque aquele dia que a ação abriu subindo 4%, aquilo ali, né? Para uma semana depois anunciar que ia trocar o CEO. Joguinho de carta marcada. Vira e mexe, isso vai acontecer, infelizmente. E é muito ruim quando a gente dá o azar de estar posicionado quando isso acontece, né? E tá posicionado contra, né? Se eu tivesse posicionado aqui com vocês para alta, a gente já tá comemorando, né? Claro que ia ser fruto do acaso também, mas pelo menos a gente já tá ganhando dinheiro com acaso, né? O pior é estar perdendo dinheiro com acaso. Então, Bradesco acho que é a pior dessas posições que a gente tem. A trava de Magazine tá deixando margem para a gente fazer algumas manobras aqui. Eu continuo acreditando na alta do papel, mas tá deixando margem para a gente ajustar aquela posição conforme for a gente se desfazer da parte vendida, né? E ficar com a parte comprada só, ou rolar essa parte comprada para o vencimento de janeiro para a gente poder ganhar tempo, tá? Mas o pivô de alta continua confirmado, enfim, a tendência do papel não mudou, mas o mercado está dando uma chance bacana para a gente. Pode ser que amanhã ou depois eu mande uma recomendação de ajuste ali naquela posição, tá? Então, comentei brevemente sobre Bradesco, comentei sobre Magazine. Ambev é uma posição que a gente abriu recentemente, é só para janeiro, né? Então, a gente ganha com o mercado de lado, a gente ganha com a queda, beleza? Basicamente é isso. O papel subiu meio hoje, então andou muito pouco. Os Minas é outra posição que está demorando a desenvolver também, né? Embora tenha divergência em todos os gráficos que você olhar, qualquer tempo gráfico tem divergência. CSN é outra que está igual, está abrindo brecha também, embora hoje tenha subido também quase 1%, né? Subiu, quanto que fechou subindo aqui? Deixa eu ver. Mas é outra que está chamando muita atenção para a gente operar, né? Com base em divergência, perdão, de indicadores, né? Zonas de alvo de Fibonacci, enfim, é quase o mesmo padrão de Uzi Minas. A gente está vendo CSN formar, tá bom? Quem assistiu a live lá que eu fiz sobre análise técnica vai entender melhor isso que eu tô falando. E não tô projetando a tela não, tá? Tô só falando aqui mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui, porque fica mais claro de vocês entenderem. Me ajudem aí, tem alguma... Eu tô esquecendo uma, né? Tá faltando uma posição. Deixa eu abrir aqui o... Jogar isso aqui para cá, para não atrapalhar muito vocês. E vou abrir aqui o controle geral, que tem alguma operação que tá faltando, eu acho. Ambev, e Minas, Bradesco e Magazine. Não, isso aí, são as quatro que estão abertas hoje. Perfeito. Vocês estão vendo a tela do Profit? Dá um alô aí no chat, please. Então, obrigado, Fabiano. Valeu, Edward. Essa balançada de cabeça aí salva a gente aqui. Então, olha só, isso aqui que está aqui na tela é justamente CSN. Eu queria que vocês reparassem junto comigo o seguinte, ó. Você vê que o preço está fazendo novas máximas, né? Hoje e ontem, mas o RSI está aqui sem renovar máxima, né? Pelo contrário, ele está mostrando uma queda, né? Isso daqui é uma divergência clássica na análise técnica, né? Uma divergência de indicadores. E repara também no volume, né? Como que o volume caiu desde dessas últimas barras aqui, que a gente fala barra elefante, né? Enfim, o volume caiu muito, né? Então, quer dizer, o interesse comprador está sumindo aqui, né? O papel está subindo quase que na inércia. Então, quem está comprado, fica de olho, tá? Defende a posição aí. Nada impede, óbvio, né, de continuar subindo. O mercado é soberano. O que a gente faz aqui é interpretar os sinais de análise técnica e tentar tomar uma posição, tomar risco, né, seja para alta ou para queda, com base no padrão se repetindo, né, um padrão se repetindo no futuro, tá? Então, mostrando aqui essa
essa divergência para vocês. E se a gente for parar para pensar numa retração de Fibonacci, a gente pode imaginar esse preço aí voltando pelo menos aqui no 13,90, né? Estou falando aqui de CSN, mas essa análise é praticamente um clone da análise feita em Usiminas, né? Que seria a zona aqui do 38,2 de FIBO. E aí, sendo um pouco mais ousado, até os 50% aqui no 13,26, 13,29, também não é difícil de imaginar. Essa zona dos 50% coincide com a última zona de resistência aqui do papel, que o papel já venceu. E essa região de agora que a gente está coincide com uma outra resistência muito relevante, que foi a que o papel não conseguiu superar da última vez, que foi lá em dezembro, janeiro, fevereiro de 2022, né? Dezembro de 22, janeiro, fevereiro de 23. O papel chegou a bater nessa faixa dos 16,20, 16,18, depois devolveu o movimento de alta todo, né? Devolveu caindo, obviamente. Então, fica de olho aí, porque o papel está num ponto bem importante, né? Resistência forte do passado, já bateu tudo quanto é alvo de FIBO e tá mega esticado, divergência no RSI, volume caindo, enfim, dá para falar 200 coisas aqui que estão ajudando a gente a imaginar que esse papel pode corrigir no curto prazo com uma probabilidade relevante, tá bom? E óbvio, né? Quem já estudou bastante teoria de opções vai lembrar que quando o preço das ações, perdão, sobe bastante, a volatilidade costuma cair, né? Então, numa alta do preço dos papéis, normalmente a volatilidade cai. Então, fica mais barato ainda a gente entrar numa trava de baixa com puts, entrar numa put seca, enfim, só dando algumas pistas aí para vocês. E a gente fez essa análise, né? Eu fiz essa análise antes de dar a entrada em Usiminas, que é ainda mais incisiva, vamos dizer assim, do que essa de CSN que eu acabei de mostrar, né? O papel também está numa região de resistência relevante aqui. Resistência. Desculpa, de vez em quando eu falo suporte, quero falar resistência, falo resistência, quero falar suporte. Mas vocês vão entender, né? Com o gráfico aqui fica fácil de entender. Que é aqui nessa região dos 8, 8 e 10, né? O papel tá doido para chegar lá. A gente entrou meio antecipado, vou ser sincero, não é um problema, né? Mas a gente pode imaginar uma correção aqui, pelo menos, né? Eu preciso até diminuir o gráfico aqui para poder traçar a minha linha. Ó, vamos lá. Uma correção aqui, pelo menos no 61,8, que é no 7,10, né? Que já ia dar um lucro sensacional na opção. E se a gente reduzir essa pernada aqui, considerar só esse último movimento aqui de alta, a correção seria... tem que corrigir aqui também, perdão. Espera aí. Ai, Deus, esse computador é triste. Ou então é um problema de peopleware, né? Um problema entre a cadeira e o computador. Pode ser também. Vamos tentar outra vez aqui. Considerando só a última pernada de alta, tá? Que é um movimento mais curto. Uma correção pelo menos no 7,50, que também daria um lucro legal na opção já, tá bom? Então, isso é o que a gente está imaginando para Usiminas. E eu dei uma palhinha aí de CSN para vocês. Magazine, só para completar, o que eu estava falando que não desconfigurou o pivô e tudo mais. Na verdade, dependendo do que acontecer nos próximos dias, pode até aumentar a força do movimento. Deixa o meu computador pensar aqui e eu vou mostrar rapidinho o que eu estou imaginando. Tá pensando devagar. Oi. Hum. Qual que é o movimento, Fernando? Do que você está falando? Estou falando disso aqui, ó. O papel faz uma perna 1 de alta, uma perna 2 de correção, faz uma perna 3 de alta, tá fazendo uma perna 4 aqui de correção, que ainda está respeitando as zonas de Fibonacci aqui. Se eu traçar só nesse último movimento aqui, ó, tá aqui entre o 61,8 e o 38,2, que é uma zona ainda de retração aceitável. Se esse papel engatar uma quinta marcha aqui e uma perna 5 também, coincidentemente, a gente consegue imaginar uma alta aqui pelo menos até esse 2,70 lá em cima, né? Que nada mais é do que eu pegar essa vela aqui, ou pelo menos essa perna de alta aqui, e projetar ela para cima. Olha onde vai bater, 2,65, né? Então, tá aí a expectativa, né? Vamos ver se o mercado confirma ou se o mercado reverte a nossa leitura, né? E volta para queda, porque se eu tirar o zoom aqui,
a tendência é de queda, né? No longo prazo, aí, num prazo mais longo. Mas a gente sabe que árvores não crescem até o céu, poucas coisas vão a zero, como já dizia Howard Marks. Beleza? Vale a pena a gente lembrar disso. Deixa eu ver os comentários. Ó, Robson falou o seguinte. Boa noite, boa noite. Fiz uma entrada em Ambev hoje e fiquei na dúvida. Comprei 2.900 opções a 17 centavos e vendi 2.900 opções a 68 centavos. O meu prêmio é essa diferença? Qual o meu risco máximo na operação? Pô, excelente pergunta. E eu até escrevi isso na recomendação, né? No dia que eu soltei a recomendação, com aquelas configurações, o risco máximo era 2 vezes o que você estava recebendo na montagem, né? E eu sempre falo, né? Quem é meu aluno sabe que uma regrinha de bolsa que eu gosto de usar é a gente nunca montar uma estrutura de crédito recebendo menos do que 1/3 do risco máximo. Então, se meu risco máximo é 300, nunca montar recebendo menos de 100, entendeu? Nessa, o risco máximo era 200, vamos dizer, e a gente estava recebendo 100. Então, é ainda melhor, né? Porque eu estou recebendo o mesmo capital para correr um nível de risco menor, né? Do que na regra de bolsa que eu falei. Então, nesse teu caso ali, o teu risco máximo é a diferença entre os strikes vezes a quantidade de opções que você usou, tá? Para ficar fácil a conta. Risco máximo, estrutura de crédito, assim, trava, diferença entre os strikes vezes a quantidade de opções. Show? E o teu lucro máximo é o valor financeiro que você recebeu, que é a diferença entre os prêmios vezes a quantidade de opções que você usou. Fechado? Mas a dúvida, muito boa. Boa pergunta. O Bruno falou o seguinte: uma pergunta, é para sair de alguma das operações que estão em aberto? Ô, Bruno, eu aviso também lá na sala, tá? Sempre que tiver uma desmontagem, eu aviso na sala. Eu mando lá, alerta de desmontagem. Então, essas 4 que eu comentei seguem abertas e eu não dei saída de nenhuma delas, tá joia? Caião mandou, CSN chamou atenção hoje também, principalmente depois da live. Pois é, quem assistiu a live, a gente comentou muito sobre divergências e tudo mais, padrões de análise técnica. CSN tá encaixando muito bem em vários deles, tá bom? O Rafa mandou o seguinte: como você analisa Minerva, né? BIF. Vamos olhar junto aqui, deixa eu projetar a tela de novo. BIF 3. Bom, Minerva teve aquela parada que rolou com o Marfrig, né? Aquela aquisição, etc. E desde então o papel caiu e não conseguiu mais retomar o caminho da alta, né? Quando ameaçou voltar aqui, caiu de novo, né? Então, assim, um papel com a liquidez mais reduzida também em opções. Então, se fosse operar Minerva, operaria no à vista, tá? Dá para acreditar, cara. Dá para pensar em pegar a faca caindo aí, fazer uma compra arriscada, tá? Mas, como eu falei, como a liquidez é ruim via opções, é difícil, tá? Isso aqui é um bom ponto para você fazer, se tivesse uma liquidez boa, fazer estrutura de crédito, né? Vender uma put, vender uma trava de alta ali com puts, né? No caso, vender uma trava de baixa com calls. Enfim, fazer uma estratégia de crédito aqui seria legal se a liquidez fosse relevante. E aí você olha, você vê que na outra ponta a gente tem Marfrig, né? Que é alta infinita, né? Só papel que desaprendeu a cair, né? O papel só sobe, já está quase R$ 10. Então, incrível isso aqui. A gente pegou parte desse movimento, né? Mas nem eu imaginaria que ia subir tanto assim, tá? Incrível mesmo. Subiu mais 6 hoje, já está quase R$ 10. Marfrig, absolutamente impressionante. Deixa eu ver aqui. O Marcos mandou o seguinte: pode tirar uma dúvida? Sou iniciante em opção. Como desmontar? Beleza, ótima pergunta também. Quando você for desmontar uma estratégia, você vai fazer absolutamente o inverso do que você fez quando você estava montando. Então, se na montagem, lá no início, você comprou uma call, na desmontagem você vai vender essa call. Se você vendeu uma put, na desmontagem você vai recomprar essa put, tá? E de novo, né, quando eu mandar os alertas de desmontagem, eu também falo o que tem que fazer. Então eu falo, vender por exemplo, se eu estivesse desmontando a Ambev, eu ia falar vender Ambev A, aí vem o código da opção. Recomprar Ambev A, é o código da opção, tá? Então eu vou sempre passar esse passo a passo também na hora de desmontar. O que vocês precisam fazer? Mas basicamente é o inverso do que você fez na montagem. O que você comprou, você vai vender. O que você tinha vendido, você vai recomprar e assim você zera a custódia. Mesmas quantidades, beleza? Obviamente, o que provavelmente vai mudar é o preço, né? De preferência, você vai vender
mais caro do que você pagou e você vai recomprar pagando mais barato do que no dia que você vendeu, que é o jeito que você vai auferir lucro, beleza? Então, acho que eu respondi também a dúvida do Bruno aí, que falou que também tinha essa mesma dúvida. O meu xará Fernando está perguntando se tem alguma coisa em Banco do Brasil e Petrobras. Bom, vocês estão vendo a tela aí? Deixa eu trocar aqui para Banco do Brasil primeiro. Tirar isso aqui daqui. Bom, Banco do Brasil também rompendo aqui, né, a linha de tendência de alta que eu tinha traçado, rompendo a última região de resistência. Como eu sempre confundo suporte com resistência. Rompendo, mas só na hora de falar, né? Na hora de olhar é bem claro quem é quem. Rompendo a última região aqui de suporte também, já batendo alvo, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês ficarem mais fácil de ver, né? Porque se eu faço aqui perna 1 de tendência, perna 2 de correção. Ó, alvo 1 seria aqui no 51 e 20, 52 e 25, já bateu. Tá indo buscar um alvo 3 lá nos R$ 55, tá? Pensando aqui na tendência de alta, que na minha opinião está muito claramente definida. E você vê que não tem, né? Diferente de CSN, não tem divergência de indicador, não. Porque tá lá fazendo um novo topo e o RSI segue subindo, né? O IFR segue subindo. Então, muito mais claro esse movimento aqui do que o movimento de CSN, tá? Só dando um exemplo aqui de CSN, né? Mas existem outros papéis assim também. Vou até desfazer meus desenhos aqui, porque alguns deles perderam significado agora. A lateralização também não precisa mais ficar marcada aqui. E sobre Petrobras, né? Era uma pergunta dupla. Petrobras está mais difícil, né? Porque desde o último topo, o papel lateralizou aqui, né? Fica nesse quadrado aqui, entre os 35 e os 33, né? Menos de 10% de variação aqui. Não sai muito disso já há mais de um mês. E agora está com esses rumores aí, que vai trocar o CEO, não sei o quê. Aí fica muito disse-me-disse, o papel fica meio à deriva também, enfim, movimentos não técnicos, né? Então fica difícil a gente tomar qualquer posição aqui, tá? Mas Petrobras é a melhor empresa do ponto de vista de liquidez da nossa bolsa, né? Então a gente precisa sempre estar olhando Petrobras. Mas hoje, pelo menos, eu não vejo operação aqui, tá? A não ser que fosse algo muito especulativo para operar notícia e tudo mais, que eu venho evitando já faz um bom tempo aqui com vocês, tá bom? O Marcos falou o seguinte: a última que você soltou foi fazer, ficou R$ 30. No caso, não monta. Você disse que só acima de 40. Não sei se eu entendi muito bem. O Rafa falou o seguinte: eu comprei put de BIF, de Minerva. Estourou o último topo. Ué, será? Vamos ver aqui, não entendi. Ah, Marfrig, né? Marfrig, você deve ter falado. Minerva não subiu, não. Marfrig que tá subindo. O Robson mandou. Fernando, sobre o risco máximo, comprei 2.900 opções. Esse valor vezes quanto? Vezes a diferença entre os strikes. Naquela operação de Ambev, eu não lembro se era 1,50 a diferença, ou 1,25, alguma coisa desse nível. Tem que só recuperar lá na recomendação qual era cada strike, fazer um menos o outro e multiplicar por 2.900, tá bom? Fabiano, pode repetir sobre a alta do papel, volatilidade cai, melhor montar crédito ou débito. Naquele exemplo que eu estava dando, é melhor montar no débito, porque fica mais barato, tá bom? Uma operação de crédito com vol baixa não é interessante. Saulinho falando não sai ao mercado. É isso aí. Eduardo, Fernando, boa noite. Qual sua visão sobre Bova 11? Uma boa opção para trabalharmos nela. Cara, eu acho que já subiu bastante isso já, né? É, enfim, eu não consigo ser tão otimista assim pro índice como um todo, né? Para a cesta de ações do Bova. Porque aqui tem muito peso, Petro, Vale e bancos, né? Eu acredito que quem puxou esse último movimento do Bova foram os bancos, tá? Se olhar, Bradesco subiu bem, Itaú subiu bem, Vale foi parte do movimento, mas nos últimos dias deu uma boa descansada, né? E Petrobras, como eu falei, tem um mês que não sobe nem cai, fica parado, tá? Então quem sustentou essa última pernada de alta foram os bancos, setor financeiro, beleza? Então, não sei, qual a chance de Itaú continuar subindo 20, 30% nos próximos meses? Difícil de imaginar, sabe? Então, o Ibov, cara, o Bova, né, a cesta de ações é um índice muito mal feito,
porque ele leva em consideração valor de mercado do free float e liquidez. Então, as empresas mais líquidas puxam o Ibov. E as empresas mais líquidas no Brasil são Petro, Vale, bancos, né? E também, coincidentemente, são as de maior capitalização, maior valor de mercado do free float. Então, ele dá muito peso em poucas empresas muito grandes já. Então, para o índice subir, algumas poucas empresas muito grandes têm que subir. E aí, cara, quanto maior a empresa, mais difícil ela subir, porque ela já é muito grande, né? É muito mais fácil uma empresa de capitalização baixa, né? Que vale pouco ali, questão de patrimônio líquido, questão de valor de mercado, dobrar do que uma Petrobras, uma Vale, uma Ambev, né? Um Itaú. Então, o índice em si é muito ruim, é muito pesado. Hum... Show, Robson. Não, fica tranquilo. Fabiano falou, taxa de juros vai cair 0,5%. Vem rally buscando a máxima do Ibov. Cara, pode ser, mas assim, todo mundo sabe que vai cair 0,5%, né? Se o fato gerador da subida for esse, já era para ter subido. Aí é mais fácil cair do que subir, porque já subiu. Então, se subiu pensando nisso, não é quando isso acontecer que vai subir mais, entendeu? Tem que vir alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém está esperando. Senão, não faz muito sentido. Fechou? Mais alguma dúvida, turma? Boas perguntas hoje, gostei, hein? Vou até apagar a luzinha aqui. Saulo mandou o seguinte: se puder, ele mandou só para mim, reforça para a galera não sair a mercado. É, então, o que eu posso fazer aqui, aproveitar esses minutos finais de live para não alongar muito, também não transformar isso aqui numa aula meio chata, que a galera vai ficar achando que eu tô dando bronca, e não é isso, não é essa a minha intenção, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Acredito que sim. Vamos ver se com Bova aqui eu consigo. Então, Bova no 122, vamos chegar lá no 122, papapá. Ó, esse aqui é um bom exemplo. Tá vendo essa opção aqui? Bova X124. Tudo bem que o mercado está fechado. Mas imagina que não estivesse, tá? Essa opção aqui, Bova X124, que eu tô com o mouse em cima aqui. Melhor preço de venda, ou melhor oferta de compra, né? Tá no 1,80. Melhor preço para você vender, tá no 2,29. Ou seja, o cara que topa vender mais barato aceita 2,29. E o comprador que topa pagar mais caro tá topando pagar 1,80. Sabe o que acontece se você estiver tentando comprar essa opção agora e você der um compra a mercado? Olha por qual valor que vai sair. 2,29. Então imagina que você está vendido, aí você vê que o último negócio foi a 1,85, aí você fala, pô, vou recomprar aqui, né, pagando 1,85. Aí quando você recompra, sai a 2,29. Você fala, caramba, o que aconteceu? O que aconteceu é que você saiu ao mercado, né? E o melhor vendedor estava no 2,29, tá? E a mesma lógica se aplica na compra. Imagina que você quer comprar aqui perdão, imagina que você quer vender aqui e você vai vender a mercado. Você não vai conseguir vender a 2,29, você vai vender a 1,80. Olha o preço que sai a venda, tá vendo? E a verdade é que o preço justo, o preço ideal, está em algum lugar entre aqui, entre o 1,80 e o 2,29, tá? Então, é muito importante vocês evitarem dar as saídas, principalmente a mercado. Entrar a mercado faz até mais sentido. Se você está com muita pressa para entrar e tudo mais, você vai puxar o preço de alguma forma também. Agora, sair a mercado, aí, cara, é uma bobagem sem tamanho, tá? Porque na maioria das vezes, ou você vai pegar um preço pior do que poderia pegar, ou você vai atrapalhar todo mundo que vem depois de você, beleza? Então, evita sair a mercado. Tenta botar um preço-alvo na boleta. Por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui no Profit, eu trocaria aqui o tipo de operação para limite mercado. O tipo aqui, eu botaria limite, e aí eu colocaria o preço aqui que eu quero comprar. Eu não quero comprar a 2,29, eu quero comprar, vamos dizer, a R$ 2. E aí eu envio a ordem, tá? Ou então, um outro jeito de fazer é aqui na boleta avançada também. E aí você coloca o valor que você quer pagar aqui no custo-alvo, tá? Então, mostrando aí dois jeitos de fazer. Aqui no custo de operação você também consegue mudar. Você muda aqui, ó, custo-alvo, modo aqui R$ 2. E aí você manda executar, tá? Ele vai ficar tentando executar naquele preço que você passou, beleza? Só evita usar o maldito botão
zerar a mercado, sair a mercado, tudo que tiver mercado, a mercado, você já torce o nariz que vai te criar problema. Belezura? Pessoal, a entrada de Ambev, vocês estão perguntando aí, tem um pelo menos ali, né? Então, se eu dei pelo menos 30 e hoje está 40, 40 é maior do que 30. Então, pode entrar, beleza? O que vai desconfigurar a entrada ali é se o preço de Ambev cair muito. E aí vai ficar mais barato do que 30. Aí se eu botei lá, receber pelo menos 30. Aí você vai olhar, tá recebendo 20? 20 é menor que 30. Então não faz sentido entrar. Qualquer valor acima do 30 faz sentido entrar. Fechado? Ou era 40? O Luiz tá me corrigindo ali falando que era 40. Valeu, Luiz. Acho que é isso. E também, né, como é uma trava, fica de olho nos preços de cada perna, porque pode ser que uma delas esteja distorcida, e aí você fica olhando a estrutura composta, né? Mas é só uma que está com problema. Você precisa só ajustar ali essa que está com distorção. Fechado? Show, turma. Boa live, boas perguntas. Gostei. Vocês estão ficando cada vez mais sagazes. Ficando, pô, águia de opção. É isso que eu quero, beleza? Não adianta só receber sinais lucrativos e não saber direito o que está fazendo. Vocês estão aprendendo de verdade e, pô, isso me dá muito orgulho, beleza? Então, uma excelente semana para todo mundo. Foco aí. Fica calmo, né? Eu sei que é muito ruim quando as operações estão indo contra. Eu sei mais do que ninguém como isso é ruim, mas esses são os momentos que a gente tem que ter um pouco de paciência também e lembrar sempre da gestão de risco, né? Se todo mundo está entrando com gerenciamento de risco correto, isso não deveria deixar vocês muito desconfortáveis, tá? Faz parte também. E, como vocês sabem, não dá para ganhar todas as vezes. Mas, como eu mostrei aqui, a gente continua acreditando, eu continuo acreditando em praticamente todas essas aí que estão abertas. Fechado? Então, vamos para cima. Excelente semana para todo mundo. Contem comigo nessa e a gente se vê. Valeu!